Olá, tudo bem? Tamar aqui. Você já ouviu o ditado "os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram"? O que significa isso? Existe um movimento hoje que segue esse ditado. Qual o nome desse movimento? Por que Deus proibiu o uso desse ditado popular em Israel? Qual a tendência do ser humano ao passar por aflições? O que você entende por maldição hereditária? Existe? Fique comigo até o fim deste vídeo e depois você me diz a conclusão desse assunto. Vamos continuar juntos, crescendo na graça e no conhecimento de Cristo. Se inscreva no canal, clique no sininho, escolha a opção todas para ser avisado todas as vezes que publicarmos uma mensagem do céu para a sua vida. Já deixe o seu like, clicando aí no joinha, no gostei e compartilhe com todos os teus contatos. Deus te recompensará. Vem comigo! Na época em que Israel esteve no cativeiro babilônico, tanto em Jerusalém como entre os judeus exilados na Babilônia, havia um ditado muito popular que dizia: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. O significado desse ditado era: os nossos pais é que erraram e nós estamos pagando o preço. Porém, Deus levantou dois grandes profetas desta época, tanto Jeremias quanto Ezequiel, para dizer que isso não era verdade. Os filhos não eram e nem seriam punidos pelos erros dos pais. Cada um é responsável diante de Deus pelos seus próprios atos. Deus disse pelo profeta Ezequiel no capítulo 18, versículos 3 e 4: Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Quando Deus disse no segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem te encurvarás a elas, nem a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Deus deixou bem claro: até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Em Deuteronômio capítulo 24, versículo 16, diz a palavra de Deus: os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. A Bíblia nos dá inúmeros exemplos de filhos ímpios de pais justos e de filhos justos de pais ímpios. Há filhos que permanecem nos pecados dos pais e filhos que não seguem o exemplo ruim deixado por seus pais. Não vemos isso também hoje? A expressão filho de peixe, peixinho é, se aplica para algumas pessoas, não para todas. Eu já fiz um vídeo e está aqui no canal sobre maldição hereditária. Mas a maldição não é hereditária, não é genética, não está no DNA. O que ocorre é que palavras de maldição podem ser lançadas sobre os filhos, e os filhos podem também ser contaminados pelo meio em que vivem, aprender e replicar os maus exemplos dos pais. Isso não significa que a maldição seja hereditária, transmitida geneticamente dos pais para os filhos. Veja como Deus foi claro e taxativo através do profeta Ezequiel, no capítulo 18, versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Diferente do que pregam os que acreditam no fatalismo, que defendem que nossas ações não influenciam o nosso destino, que o destino está determinado e é inevitável, que não podemos fazer nada para mudá-lo, Deus nos mostra na sua palavra que somos responsáveis pelo nosso futuro, baseado nas escolhas que fazemos hoje. É o que você planta que você colhe. É como escolhemos viver hoje que nos levará ao céu ou ao inferno. Cada um de nós responderá diante de Deus pelos seus próprios atos, pelas suas próprias ações. O apóstolo Paulo escreve na carta aos Romanos, no capítulo 14, versículo 10. Todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, e no versículo 12 ele diz: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. A salvação é individual. A palavra de Deus nos diz no livro de Lamentações, no capítulo 3, versículo 39, do que o homem reclama,
reclame cada um dos seus próprios pecados. O ser humano não será salvo pela fé de Abraão e nem condenado pelo pecado de Adão. Cada um será salvo pela sua própria fé ou condenado pelos seus próprios pecados. Como não ser condenado? Arrependendo-se, pedindo perdão e vivendo uma nova vida em Cristo. Davi pecou, pediu perdão e foi perdoado. Saulo pecou, pediu perdão e foi perdoado. Assim foi com a mulher adúltera, com o ladrão da cruz, comigo e com você. Deus estava mostrando para Israel que mesmo os pais tendo pecado, se houvesse arrependimento dos filhos e não vivessem na prática dos mesmos pecados, haveria livramento, restauração e bênçãos espirituais. A profecia de Ezequiel tem um aspecto escatológico que cumprir-se-á no milênio e tem o caráter prático e imediato, aplicado na época de Ezequiel e aplicável hoje. Agora, preste atenção nisso. A batalha espiritual existe? É claro que sim. Travamos batalhas espirituais todos os dias. Vivemos em paz no Espírito, a paz que Cristo nos dá e excede todo o entendimento. Mas estamos em guerra espiritual. Se não estivéssemos em guerra e nem enfrentássemos batalhas espirituais, o apóstolo Paulo não teria dito aos romanos, no capítulo 7, versículo 23, que existe uma lei que batalha contra a lei do pecado, a lei do nosso entendimento, e nos prende debaixo da lei do pecado. Estamos em uma luta, em uma batalha espiritual, buscando uma coroa incorruptível. E Paulo escreve aos Efésios no capítulo 6 e versículo 12, que a nossa luta não é física, não é carnal, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A batalha que enfrentamos todos os dias é contra as hostes espirituais. Logo, é batalha espiritual. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, a palavra de Deus nos diz que as armas da nossa batalha não são carnais. E por que não? Porque estamos em uma batalha espiritual. A batalha espiritual é real. Palavras de maldição sobre os filhos existem. Mas se os filhos andarem na presença de Deus, toda palavra de maldição cai por terra e não existe maldição hereditária genética. Ninguém é castigado pelos pecados dos pais, dos avós ou de qualquer ancestral. Embora possa sofrer consequências dos seus erros, mas não de ordem espiritual. Deus não tem prazer na morte do ímpio. É o que ele afirma através do profeta Ezequiel, no capítulo 33, versículo 11. O Senhor Deus Jeová ama tanto o ser humano que ele mesmo criou, que enviou o seu único filho para restaurar o seu relacionamento entre ele e a humanidade. Ele deseja que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e se salvem. E a decisão de querer ou não ser salvo, de aceitar o sacrifício vicário e expiatório de Cristo na cruz, depende de cada um de nós. Deus não soma débitos e não soma créditos. Ele olha para o coração do ser humano e julga os pensamentos e os sentimentos de cada um conforme a sua reta justiça. Alguém que tenha cometido uma infinidade de pecados, mas que arrependido volta-se para ele está sempre disposto a perdoar. Mas alguém que tenha feito muitos atos de bondade e justiça, se o abandonar e ir ou voltar para a prática do pecado, poderá perder a sua salvação. Deus diz em Ezequiel capítulo 18, versículo 24, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Foi Cristo quem disse em Mateus 10, versículo 22, aquele que perseverar até o fim será salvo. O filho pródigo estava espiritualmente perdido e morto por ter saído da casa do pai. Como também estão todos aqueles que abandonaram a casa do Pai Celestial. A perda da salvação, quando alguém sai da presença de Cristo, é algo tão sério e real que a palavra de Deus diz em 2 Pedro capítulo 2, versículos 20 a 22. Se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora
não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que, por um verdadeiro provérbio, se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojadouro de lama. Quem sai da presença de Deus torna-se pior do que aquele que nunca desfrutou da sua presença. Por isso, muito cuidado. A Bíblia não mostra em lugar algum que uma vez na graça, sempre na graça. Não corte a sua cruz, não pare no meio do caminho, não apostate da fé, não negue a Cristo, prossiga para o alvo. A vitória é nossa, em nome do Senhor Jesus. A salvação através de Cristo está disponível a quem queira. A responsabilidade é de cada um de nós. Se a sua dúvida ainda é: por que o filho não levará a maldade do pai? O próprio Deus responde em Ezequiel 18, versículo 19: porque o filho fez juízo e justiça e guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso, certamente viverá. Deus trata como justo quem é justo e como ímpio quem é ímpio. E Deus, que gosta de perguntas retóricas, perguntas que não precisam de resposta, porque a resposta é óbvia, pergunta para Israel no versículo 25 do mesmo capítulo 18 de Ezequiel: o meu caminho não é direito? Os seus caminhos não são torcidos? Óbvio que sim. Deus continua justo e o ser humano continua entrando por caminhos tortuosos. E por causa disso, porque Deus Jeová é justo e santo em sua essência, diz o salmista Davi no Salmo 7, versículo 11, Ele é um justo juiz, um Deus que se ira todos os dias. Não se engane, Deus é amor, mas é também fogo consumidor. Ele há de julgar todos os seres humanos, segundo as suas obras. A tendência do ser humano é culpar o outro e nunca assumir os seus próprios erros. Pecar é errar o alvo, é desviar-se do caminho. Adão culpou Eva, Eva culpou a serpente culpa Deus. O ser humano, em vez de assumir os seus erros e se arrepender dos seus pecados, prefere achar que Adão e Eva são os culpados, que o diabo sempre está por trás de tudo, que Deus é injusto. Mas como diz a palavra de Deus, queixe-se, reclame, cada um dos seus próprios pecados. Deus continua sendo justo e está sempre pronto a perdoar. Volte-se para Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. Ele é justo e longânimo, paciente e benigno. Corra hoje para os braços desse justo e perdoador e Ele mudará a história da sua vida. Se você gostou desse vídeo, se você concorda que esta mensagem é de Deus, dá um like, clica no joinha e escreva no comentário: eu concordo, Deus continua sendo justo. Deus te abençoe, grande abraço, beijo no coração, fica com Deus.